Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e neste vídeo você aprenderá a configurar a sua primeira placa FPGA ou CPLD, como essa que eu tenho aqui, Altera Max 2 EPM240. Então, não sei se você conhece esse conceito, mas essas plaquinhas elas permitem a configuração do hardware em si. Então você programa as portas lógicas, todas as configurações de hardware e você obtém um resultado diferente. Então ela é bastante diferente de placas como Arduino, Raspberry Pi, onde nós configuramos somente o software e ela nos permite configurar a parte de como ela funciona internamente. Como eu disse, essa aqui é uma plaquinha que é considerada CPLD, porque ela é bem mais simples do que as placas FPGA, que tem muitos mais recursos, mas o bom dela é que ela é muito barata. Então essa plaquinha me custou poucos dólares, comprado direto da China, e ela permite fazer muitas coisas. E ao término deste vídeo eu vou ensinar como programar uma plaquinha dessa e ter esse resultado aqui desse LEDzinho que é embutido piscar. Então essas placas, um exemplo que nós podemos citar de utilização dela seria até mesmo para a questão de retro games, porque normalmente nós temos emuladores que são criados através de software, mas no caso dessas placas é possível reproduzir como um videogame funcionava, como o hardware funcionava, programar essa placa como um hardware antigo de um Super Nintendo, Nintendo, Atari e fazer a emulação através dela. Então isso é muito legal, porque permite uma emulação de um modo mais nativo e a performance é muito boa. Obviamente essa plaquinha ela é muito simples, ela não vai permitir tal configuração, mas placas FPGAs com muitos mais recursos, memória, maior processamento, é possível fazer. Então se você nunca ouviu falar desse tipo de placa, fique aqui comigo que eu vou te mostrar, pelo menos você vai aprender todos os recursos, como fazer a programação dela e quem sabe você, mesmo que não tenha contato, tenha interesse em começar a utilizar. Então vamos falar rapidamente aqui, deixa eu desligar a plaquinha. Então essa plaquinha, ela é muito simples, como eu disse, ela tem esse processador, né? Não é nem chamado processador, mas esse componente aqui, que é um Altera Max 2. Essa Altera é uma marca parceira da Intel. Ela tem aqui um cristal oscilador, nesse caso aqui é de 50.000 MHz, então ele vai gerar o clock, né, as atualizações da placa em 50.000 MHz. Ela tem um botãozinho de liga e desliga, aqui a voltagem, então essa placa ela possui 12 volts, ela tem aquele LEDzinho integrado aqui conforme eu disse, um monte de pinos de múltiplos propósitos que você pode programar para fazer o que você deseja. Alguns deles têm voltagens de 5 volts, 3 volts, terra, mas os outros você pode usar normalmente. E essa outra saída aqui, uma saída mais serial, é o que nós usaremos para gravar o código de configuração nela. Então, para fazer esse processo, além da placa em si, você vai precisar de uma fonte de alimentação 12 volts e um hardware para gravação, que no meu caso eu vou usar esse Altera USB Blaster, que também ele é um hardware, não é o original ele é bastante caro, mas você pode comprar pela sites chineses. Esse aqui que é uma versão que custa $2, que ele faz o trabalho, apesar de que ele
não é nem perto do original. Ele dá um pouquinho de trabalho para configurar, eu não vou abordar a configuração desse USB Blaster neste momento, mas eu vou abordar em um outro vídeo. Mas a grande questão é conseguir o driver correto dela para fazer a instalação no Windows. E além disso, nós precisaremos de um software, que no nosso caso é o Quartus Prime, que é um software desenvolvido pela Intel, que é o oficial para a criação desse tipo de programa para essas placas FPGA. Que eu também não abordarei a instalação, a parte de setup, instalação do Quartus e a configuração desse USB Blaster eu vou fazer em um vídeo separado. Então, para começarmos, vamos aqui até o computador. Eu abri o meu Quartus Prime e isso aqui é como uma receita de bolo. Você tem que seguir algumas etapas pré-definidas até chegar na configuração. Então não é uma programação padrão, algo que você consiga fazer, mesmo se você já seja um desenvolvedor ou mesmo experiência com Arduino, o conceito aqui é um pouquinho diferente. Mas aprendendo essa receita de bolo, essas etapas, você conseguirá programar sem problemas. Então vamos lá. Para começar, eu abri aqui o Quartus Prime, eu vou criar um novo projeto, então você pode clicar aqui em New Project Wizard ou Novo Project Wizard. Essa parte de introdução, podemos simplesmente clicar em Next. Aqui eu tenho que escolher onde eu vou salvar o meu arquivo, então tenho uma pastinha aqui, vou selecionar. Eu vou até criar uma nova pasta, vou chamar de LED, e eu vou selecionar essa pasta. Preciso dar um nome para o projeto, então eu vou chamar de Piscar LED, aí já vai preencher a parte de baixo, vou clicar em Next, vou criar um projeto vazio, então seleciono Empty Project. Nessa parte, se precisar adicionar algum arquivo, algo externo, no nosso caso é um LED muito simples, não precisa adicionar nenhuma biblioteca adicional, então vou clicar em Next novamente, e aqui é onde eu tenho que selecionar a minha placa, então esse passo aqui é muito importante, e existem muitas variações, então você tem que prestar atenção no modelo. A primeira coisa é selecionar qual a família de placas que ela é. No nosso caso aqui é uma Max 2, então vou selecionar Max 2. E aqui embaixo ele vai listar todas as plaquinhas desse tipo. Então sempre estará escrito aqui embaixo do chip o valor dela. Você precisa ler corretamente, pelo vídeo não vai dar para verificar. Mas o modelo que eu tenho aqui é o EPM 240 T1005. E eu vou clicar em Next. E aqui eu também não preciso selecionar nada. Na verdade, simulação você pode selecionar esse Model Sim Altera com esse formato Verilog, que é a linguagem que nós vamos utilizar, que eu já vou mostrar e explicar melhor o que é. E eu vou clicar em Next. Aqui é só um sumário com as configurações. Estando correto, clique em Finish. E aí o nosso projeto ele será criado. Então, para programar essa placa, nós usamos uma linguagem. Existem duas linguagens principais, é a VHL e a Verilog. No nosso caso, eu vou usar a Verilog, porque eu acho ela um pouco mais simples de entender, de explicar. Então o código fica mais enxuto, mas ambas as linguagens elas têm a mesma finalidade e elas seguem o mesmo padrão. Então, se você sabe uma, para escrever o código em outra, basta saber a sintaxe da outra linguagem. Aqui então eu tenho a nossa IDE, o Quartus Prime. Eu estou usando aqui a versão 16.1 Lite Edition, então a Lite Edition ela é gratuita.
e ela é o suficiente para programar esse tipo de placa. Eu gosto de aqui em Project Navigator mudar para Files, assim nós vemos todos os arquivos, embora nós ainda não temos arquivos, mas teremos em breve. E a primeira coisa a fazer então é criar nossa configuração. Como que nós vamos indicar, programar essa placa para acender esse LED? Então, sempre nós começamos criando um novo arquivo, que eu vou chamar de New, e aí eu seleciono o tipo de arquivo que eu quero. Como eu disse, eu vou usar a linguagem Verilog, e não a VHDL, como seria uma segunda opção, por ela ter uma sintaxe um pouco mais simples. Então você vai selecionar primeiramente esse Verilog. Aqui ele vai abrir esse editor. Então eu vou colar aqui um código, que é o código que nós usaremos, e eu posso salvar este arquivo. Então pode ser piscar LED, salvar. E você repara, se eu mudar para Files agora, ele vai ter aqui, piscar LED.v. Então, .v é a extensão dessa linguagem, Verilog. Como eu disse, eu não vou explicar esse código completo, eu vou só falar o que está acontecendo aqui, porque o Verilog ele necessitaria de um estudo à parte, que eu posso fazer em outros vídeos, mas por hora, o que eu quero que você entenda aqui, o que você precisa entender desse código. Você vai trabalhar com módulos, tá? Então eu vou criar esse módulo aqui. Nesse caso está chamando de counter, seria contador. Então pode ser, eu vou deixar esse nome mesmo. E aí ele tem alguns parâmetros. Então se você pensar como que o processo desse LED ele funciona, ele vai necessitar de uma entrada e de uma saída. A entrada, que é o processo que vai ser executado a todo momento, ele vem a partir desse cristal, esse clock que tem aqui. Então, nós falamos que a entrada, né, o trigger, quem vai chamar essa função é o clock. Então, você vai colocar aqui o clock como um parâmetro de entrada. Então, ele vai estar aqui, input CLK, que é o nome que eu dei ao meu clock. E eu tenho a saída, porque sempre que essa função for chamada, eu preciso responder com um valor binário 0 ou 1. Porque nós estamos trabalhando a nível lógico aqui, onde só 0 e 1 são entendidos. Então eu preciso, na minha saída, sempre retornar 0 ou 1, para que, se for 0, o meu LED fique apagado, e caso seja 1, o meu LED acenda. E esse out, que eu chamei aqui, ele vai ser do tipo output. Feito isso, nós temos esse bloco aqui. Esse bloco diz, né, always, de sempre. Então, sempre que tiver um pulso de clock, execute esse código aqui. Eu não vou entrar em detalhe de como essa operação é calculada, porque ela está bem no nível de baixo nível, eu diria, e necessitaria um entendimento melhor de portas lógicas, números binários, que acaba ficando um pouco fora do escopo desse vídeo, porque a ideia aqui é mostrar o processo geral de como que funciona. Mas, basicamente, o que nós estamos fazendo é que sempre que essa função aqui, ou esse bloco, for executado, que é baseado no clock, ou seja, ele será executado 50.000 vezes por segundo, eu tenho que dar um jeito de controlar o LED para não piscar numa frequência tão alta, porque se eu, a cada passagem aqui, eu falar modifique o LED para ligado ou desligado, ele vai piscar 50.000 vezes por segundo e não vai ser nem possível visualizar, então ele vai dar a impressão que ele está sempre aceso. Por isso que tem esse controle aqui, que vai fazendo um contador, no qual ele vai sempre retornando 0, 1,
em uma determinada frequência, então ele simula mais ou menos um meio segundo por vez. Então esse aqui é o nosso código. E é só isso, então essa é a programação. Agora, para eu usar esse código, eu preciso fazer essa configuração para ser bastante simples. Eu venho aqui em File, Create Update, Create Symbol Files from Current File. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando um símbolo lógico desse meu código para usar na sequência, porque na sequência o que nós vamos fazer é montar o nosso circuito. Então, se fez essa etapa aqui, ele até fala que foi criado com sucesso. Ele abriu essa aba aqui de verificação. Se tiver algum erro, provavelmente o seu código aqui do Verilog está errado. Então, você vai ter que verificar o que está incorreto. E uma vez feito isso, para nós fazermos o desenho do nosso sistema aqui do circuito, a gente tem que vir em File, New. E aí nós temos que adicionar um diagrama de bloco Schematic File. Então, Block Diagram, Schematic File, clique em OK. Feito isso, ele vai abrir essa tela aqui, que é onde nós vamos programar o nosso chip. Então, nós vamos descrever como que ele vai funcionar. Vamos lá. Então, o que eu falei que eu preciso? Eu preciso de um input, eu preciso do meu código e eu preciso de um output. Aqui nesse gerenciador, eu tenho algumas utilizações, como por exemplo esse de pino. Então eu preciso de um pino de input. Então você vem aqui e desenha, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ficar mais fácil de verificar. Aqui. E aí eu vou dar um nome para esse pino. Como eu falei que ele é clock, eu vou chamar de CLK. Então esse é o nosso pino de input e eu vou precisar de um output. Então eu venho aqui novamente, seleciono o output e coloco do outro lado. Esse output eu vou chamar de out. Então, se eu vier aqui, eu consigo editar o nome. Ok. Agora, nós precisamos adicionar aquele código referente a esse código que nós criamos aqui. Então, para fazer isso, você pode vir aqui nessas portas lógicas e clicar aqui em projeto, e o nosso contador, que é o nosso código Verilog, ele foi desenhado aqui como um operador, um símbolo. Então repare que é o nome counter, que recebe um clock e tem uma saída de dados. Então quando eu clicar em OK, eu vou ter acesso aqui ao meu contador. Então isso significa que eu vou ter o clock, que vai passar pelo meu contador e vai gerar a saída 0 ou 1. E o que está faltando agora é interconectar tudo. Por isso que nós temos esse outro ícone, que é um Node Tool. Selecionando ele, você tem que clicar aqui aonde ele está até a saída. Então eu conectei o input do meu clock no meu contador e eu vou fazer o mesmo do output para a nossa saída. Então o nosso circuito está montado. Então o desenho da nossa arquitetura está aqui. Eu recebo o meu clock, para cada vez que eu recebo o clock, eu vou enviar esse dado para o contador. Então eu vou chamar o meu código Verilog, que fará o processamento e retornará uma saída, que é o output, que vai gerar o 0 ou 1 da placa. Então aqui nós fizemos a definição do nosso código. Nós precisamos salvar este arquivo, simplesmente salvar com esse nome e pronto. Agora falta a última etapa. A última etapa consiste em falar
como que eu vou utilizar esse bloco de desenho na minha plaquinha? Afinal das contas, eu preciso falar da onde vem o clock, para onde vai essa saída. Mas antes de fazer isso, eu recomendo fazer a compilação desse projeto. Então você vê que tem um botãozinho aqui chamado Start Compilation. Você pode clicar e esse processo você pode acompanhar aqui do lado. Ele vai fazer todo esse processo de análise, filter, assembler, que é um processo um pouquinho mais complicado mesmo. E esse processo ele pode demorar alguns minutos. No meu caso, ele acusou um erro. Na verdade, ele acusou o erro porque o nome aqui do meu módulo tem que corresponder ao nome do meu arquivo Verilog. Então eu vou alterar aqui módulo para piscar LED e agora sim eu vou proceder com a compilação. E aí, a partir dessa compilação, esse código estará disponível para nós fazermos a associação. Enquanto ele termina de compilar, nós vamos fazer as conexões aqui. Então eu preciso pegar esse meu USB Blaster, ele só vai entrar de um jeito aqui mesmo, então você adiciona aqui. Esse USB Blaster ele tem uma conexão USB, então nós precisamos aqui de um cabo USB para conectar ao nosso computador. E, por fim, nós teremos que ligar a plaquinha também. Então, nós precisamos alimentá-la com os nossos 12 volts e fazer a ligação da placa e do USB Blaster. Eu vou ligar a placa e eu vou conectar agora a minha USB no meu computador. Pronto, fiz a configuração, a compilação funcionou e agora então nós vamos configurar os pinos conforme eu disse anteriormente. Para fazer essa configuração, nós vamos nesse outro ícone aqui chamado Pin Planner. Então eu vou clicar em Pin Planner e ele vai abrir o design do nosso chip, esse Altera Max. E repare que o nosso clock input e output está aqui e o que nós temos que fazer agora é associar esse clock e o output aos pinos no nosso chip fisicamente. Então eu sei que esse clock ele está conectado no pino 12. Então eu tenho aqui, ó, nosso pin planner, o pino 12. Então você pode vir aqui, arrastar o clock até o pino 12 e ele vai falar. Ele vai adicionar aqui a localização. E eu também sei que esse LEDzinho da placa, ele está conectado na porta, no pino, ou melhor, no pino 77, que é esse pino aqui em cima. Então eu vou aqui no meu Alt e vou dizer que esse pino 77, ele vai receber o valor da saída desse processamento. Então nós temos mapeado o nosso clock e o nosso output. E aqui você pode configurar os pinos do modo que você desejar, dependendo do seu projeto. Feito isso, essa tela você não precisa salvar, não precisa fazer nada, basta fechá-la. Eu vou compilar mais uma vez, só para, via das dúvidas, garantir que está tudo certo. E vamos repassar o que nós fizemos até aqui. Então nós criamos primeiramente o arquivinho Verilog, que é o nosso módulo de processamento, tá? Que você pode ter múltiplos, dezenas de arquivos desse. Feito isso, nós viemos para o design da análise da nossa placa, onde nós informamos que ele terá, o chip vai trabalhar com o circuito de clock como uma entrada, vai passar pelo nosso código definido no arquivo Verilog e vai fazer o output 01 para onde fazer a definição.
E a nossa última etapa, que foi o Pin Planner, aonde nós, deixa eu abrir ele aqui de novo, que foi aonde nós mapeamos da onde vem o clock, que é do nosso pino 12, e para onde a saída, o sinal vai ser direcionado, que é para o pino 77. Feito isso, fizemos a compilação e agora nós já temos o nosso projeto completo. A última etapa é efetivamente usar o Programmer, o nosso USB Blaster, para enviar esses dados aqui. Para fazer isso, você vai clicar em Programmer. Então tem esse outro ícone aqui, Programmer. Vamos clicar nele para abrir o Programmer. Pronto, o Programmer está aberto. Nós temos que fazer ele identificar esse USB Blaster. Então no meu caso aqui, você pode clicar em Hardware Setup. Aqui ele achou, tá vendo? Nosso USB Blaster, que é o nosso Programmer. Tá certo? E o jeito simples de fazer essa gravação, tendo em mente usando o Mode JTAG. Então use o modo JTAG. E aí você pode clicar em Auto Detect. Então aqui, repare que ele detectou o nosso chip EPM240. E para fazer a gravação, aqui nós temos que selecionar o arquivo. Então vou clicar, duplo clique aqui. Ele vai direcionar para o projeto, você tem que vir em Output Files e selecionar esse arquivo POF. Clicar em Open. Então ele vai carregar aqui o arquivo e você vai clicar em Program Configure. E ele vai selecionar esses três checkbox. Feito isso, basta clicar aqui em Start. E ele vai fazer aqui na barra de progressão. Então repare que ele parou de piscar, porque ele está fazendo a gravação. Aqui ele terminou a gravação e, como você pode ver, ele voltou a piscar. Então o nosso código foi configurado corretamente nesta placa. E com essas etapas, então, você tem a gravação e configuração da sua primeira plaquinha FPGA. Deixa eu voltar aqui no vídeo, então, porque como eu disse anteriormente, na verdade agora eu posso até tirar meu USB Blaster. Deixa eu desligá-lo aqui para remover esse cabo. E pelo fato dele estar piscando aqui e estar na porta 77, e nós temos acesso a esse pino 77 aqui. Então se eu desligar essa placa e pegar aqui, por exemplo, essa protoboard, que eu coloquei um LEDzinho através de um resistor de 220 ohms, eu vou ligar esses pinos no pino 77. Então o LED, o lado positivo, que é o pino comprido, ele está aqui para a minha direita, através do resistor. Então esse pino aqui ele vai ser ligado diretamente no pino 77. Então eu vou conectar aqui. E o pino aqui em preto, que é o negativo, eu vou procurar um ground na placa. Então eu tenho aqui um ground desse lado. Então eu vou conectar este pino, esse jumper, no ground. Então eu fechei o circuito de LED e ao clicar aqui, repara que o meu LED ele está piscando na mesma frequência do LED onboard. Então você vê que essa mesma configuração pode ser aplicada, configurada para dispositivos externos fazendo uso desses pinos. Então para esse vídeo hoje, não quero deixá-lo muito extenso, toda essa parte de FPGA é muito abrangente, é um novo mundo para muitas pessoas que trabalharam com outros tipos de placas ou desenvolvimento. Um outro conceito, demanda bastante estudo, entendimento de outros recursos, como portas lógicas e bem como um computador funciona. Então, o assunto a ser explorado pouco a pouco,
Mas esse aqui é o primeiro exemplo mais básico e simples para quem quer entrar no mundo das plaquinhas FPGA. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!